Fala galera, tudo bem? Gustavo Veloso aqui do canal. E aí? Hoje conteúdo falando um pouco aí de gadgets, né? Vamos falar um pouco aí de Apple Watch Ultra, né? Versão número 2. E o Garmin Fenix Pro, né, meu? Garmin que lançou recentemente, né, a versão 7 Pro. Lançou alguns meses atrás, 3, 4 meses atrás, se eu não me engano. E a Apple lançou agora recentemente o seu Garmin, né? Seu Garmin. Lançou seu Apple, né? A versão 2, né? Do Apple Ultra, né? Apple Watch Ultra, né? Então, assim, pra quem não sabe, né? O Apple Watch Ultra 2 é a versão aí topo de linha aí da família, né, de relógios aí do Apple Watch. E o Garmin, né, Fenix nessa versão 7 Pro, né, a versão aí topo de linha aí da família de relógios aí, né, de aventura, relógios da Garmin, né. Então muita gente aí compara, né, faz comparação aí tem comparação no YouTube, eu já vi bastante delas. Então o que eu quero fazer hoje é fazer a minha comparação que eu acho legal de cada um dos relógios, né? Tem gente que vai ver bastante conteúdo aí. Queria ter feito esse vídeo já antes, eu peguei o Apple Watch Ultra, eu peguei na última semana de setembro agora, né? Gravando agora no começo de outubro, então acabei utilizando ele alguns dias aí. E para utilizar, pegar um pouco, né, alguns macetes, algumas coisas, utilizar algumas funcionalidades dele, para poder também dar a minha experiência aqui, não ficar só, né, eu vejo muito conteúdo aí, só mostra ali, né, coisa superficial, né, mudando lá o Face, né, o Apple Face dele, coisas básicas, comparando o tamanho e tudo mais. Vou também fazer essa comparação aí ao longo aqui do vídeo aí, eu fiz alguns testes com ele. Mas eu queria falar um pouco, né, da minha percepção em relação a esses dois produtos. Eu utilizo os dois produtos, tá? Tô até aqui, né, ó. Enquanto eu tô gravando aqui, tô com o Apple Watch Ultra 2 no pulso. E aqui eu tô com uma versão, né, essa versão que eu tô utilizando aqui é o Fenix 7X. Então, assim, para quem não conhece, né, a família aí da Garmin, né, da família Fenix, ela tem basicamente 3 tamanhos. Então aqui vocês estão vendo na tela aqui, então 7S é a versão, né, small dele. Small é o tamanho, é a caixa dele, tá? Então ele tem a versão 7S, né, o S de small. Ele tem, se você olhar aqui, tem a versão Fenix 7 Pro, só escrito 7 Pro, essa versão intermediária, né? E ele tem a versão 7X Pro, né? Que é a versão com a caixa maior, né? Então tá esse aqui, né? Esse aqui é a cor que eu acabei de mostrar para vocês. Então se a gente clicar aqui, né, no configurador dele, ele mostra aqui o tamanho das caixas. Então, um negócio que eu acho meio confuso, né? Então a caixa de 51mm, essa chamada 7X, né, 7X Pro. A caixa de 47mm, ele é chamado de 7 Pro. E a caixa de 42mm, 7S Pro. Aí vai do gosto do freguês, né? Utilizar, né, o tamanho das caixas diferente. Ele, antigamente nas versões anteriores, na 6, se eu não me engano, a 42mm ele tinha algumas funções, ele era um pouco limitado em algumas funções. Hoje na 7 Pro, pelo que eu dei uma olhada, eles são todos iguais, assim. Você, por exemplo, consegue comprar, ó, tá vendo? A versão Pro Sapphire Solar. Então, assim, quais as diferenças aqui, né? Sapphire é o material, né? Safira, né? É o material aqui do bezel, né? Que chama aqui o vidro, né?
falando assim, né, palavras mais simples, o vidro aqui é em safira, né, então ele é a prova de risco, né, então às vezes se você pegar alguma coisa aqui, alguma coisa que possa danificar, ele tem, né, essa característica. Solar, por quê? O legal do Fênix, da família Fênix, ele tem, né, nessa opção solar, ele tem a característica de, através, né, da luz solar, ajudar a carregar a bateria. Ele tem a versão, né, solar, porém sem o acabamento, né, em safira, então pode ver, ó, aumenta $100 essa questão. Se você quiser a versão standard, né, ou seja, sem a questão solar e sem o acabamento em safira, ele tem essa opção. Mas ó, tá vendo? Se eu não me engano, deixa eu ver, acho que no 51, no 51 milímetros ele não deixa você pegar. Então na versão no bezel maior aqui, você só consegue pegar nos modelos, né, mais top, vamos dizer assim, né? Então tem alguma dessas, vamos dizer, pegadinhas aí, dependendo do tamanho da caixa, né, do diâmetro aqui, talvez você não consiga. Você tem que partir para o modelo mais top ou enfim, não tem todas as opções. Mas do ponto de vista de funcionalidade, né, de aplicativo, de característica técnica dentro dele, todos eles são iguais pelo que eu vi, né? Então o Garmin, né, basicamente, então ele é dividido dessa forma, né? Para quem não conhece, não está muito antenado na família Garmin, eu sei que isso é confuso. Muita gente às vezes me pergunta, né? Mas assim, as diferenças principais, né, na nomenclatura são essas, tá? Enquanto, né, no Apple Watch Ultra 2, né, basicamente ele não tem variações, né, vamos dizer assim. Então, sim, ele é um único modelo, né? Ele tem, né, a caixa, né, tá vendo? Então o tamanho dele, o bezel dele, né, 49 milímetros. Então assim, se a gente olhar aqui, dentro da família Garmin, ele tá aqui no meio termo entre o maior e a versão, né, padrão, vamos dizer assim, né? Então ele tá no meio do caminho aqui do maior e a versão do meio. Então se você quer um relógio, né, se você está falando de... Então, o primeiro ponto de tamanho, né? Principalmente o pessoal que treina comigo, mulher, né, às vezes fala, às vezes não gosta por causa do tamanho, como é que fica no pulso, tá? Então, assim, o primeiro ponto que você precisa avaliar, se por uma questão estética, às vezes mulher geralmente, né, tem um pulso mais fino, um braço menor, talvez tanto o Apple Watch Ultra 2 quanto, né, o Garmin 7X, né, Pro, né, que é essa caixa que está na tela que estou mostrando aí de 51mm, talvez esteticamente não fica legal, fica muito grande e tal. Eu já vi gente falando que acha pesado essa versão aqui. Então, se tamanho é um problema, né, então assim, qual relógio você vai, né? Eu acho que o primeiro ponto é, se essa questão estética e talvez tamanho é um problema, talvez o Garmin aqui na versão menor talvez seja uma melhor opção aí nesse quesito aqui, tá? Obviamente que a Apple ela tem outros modelos, né, de Apple Watch, né, mas assim, eu tô falando de um viés, quero só deixar claro, né, a gente está comparando dois relógios, né, que eles são o topo do game de respectivos fabricantes nessa questão de relógio focado para um público esportivo, que multisport, né? O cara anda de bike, corre, nada, faz um monte de esporte. Então esses são os relógios topo da gama nesse aspecto aí. Então, falando nesse quesito, né? Então por isso que eu não vou abordar aqui e falar, então vai para o Apple Watch modelo tal, ou vai para o Garmin modelo... Estamos comparando, né? A ideia aqui é comparar os dois modelos topo de linha esportivos, né, de cada fabricante. Então, eu acho que nada melhor do que comparar esses dois aqui, né, um contra o outro, e falar o que no meu ponto de vista, né, vale a pena você optar ou pelo Garmin ou pelo Apple Watch, né. Então, né, voltando, então a gente falou, né, então tamanho, né, então vale a pena ressaltar isso aí. Se tamanho é um problema, talvez a versão do Garmin, né, a versão menor ali, faça mais sentido.
tem algumas características técnicas aqui deles aqui que, são todos aqui praticamente equivalentes aqui nesses pontos, tá? Na Apple, né? Eu estou aproveitando aqui, né, indo no embalo aqui do site ali, né? De site não tem comparação, né? Apple nesse aspecto, na experiência, né? Pô, olha a qualidade do site aqui, você já vai pegando uma série de informações aqui, já fazendo, né, o scroll down aqui, né, descendo com o mouse aqui, então ele já vai te dando uma aula aqui de como operar o relógio, né? Fala desse display aqui, né? Então, estou falando do display, né? Display tanto do Garmin quanto do Apple Watch, ambos são assim excelentes, tá? Vou falar de experiência que eu tive, né? Eu acho que se você alterar, né, a visualização do Apple Watch, eu acho que a visualização de informação, né? Então, o meu viés aqui vai ser sempre na prática de esporte, né? Então, porque isso é o que esses dois relógios eles se propõem a fazer. Eu acho que depois, né, aqui na sequência de vídeos eu fiz alguns takes, algumas gravações, né, colocando, né, a minha visão, né, olhando o relógio assim, eu fiz noturno, né, uma série de coisas. Eu acabei não conseguindo gravar fazendo dentro d'água, mas eu fiz uma experiência que eu achei muito interessante, tá? Se você quer utilizar esse relógio, tanto o Garmin quanto o Apple Watch para natação, principalmente se você faz natação de águas abertas, eu vou falar que eu tive uma dificuldade de fazer leitura das informações, né, no Apple Watch. Ele acaba colocando muita informação e os dados ficam muito próximos um do outro lá. Pensa que quando você está dentro da água, você está com óculos e muitas vezes o óculos está um pouco embaçado, começa a embaçar, tal. Então assim, você não vai ter a situação perfeita de visualização, né? Então eu tive bastante dificuldade de, assim, quando você está nadando lá dentro da água, você está nadando, é meio que numa fração de segundo, assim, você vai dar uma virada o relógio na tua direção aqui, durante o movimento da braçada, né? E você vai fazer aquela leitura, às vezes, quanto que você já nadou, né? Eu utilizo muito disso, né? Às vezes eu tô nadando, principalmente, né? A gente normalmente tá nadando em piscina, e quantos metros eu já nadei, né? Então eu faço muito disso para ver se eu já estou terminando a série que eu estou fazendo. Às vezes você perde, né, nadando lá, quem nada, né, quem vai assistir esse vídeo e nada vai entender o que eu estou falando. Mas às vezes você começa lá a contar, né, as chegadas, né, o que eu acho legal de nadar com esses relógios por causa disso, que eu não preciso muito me preocupar em contar a chegada, né. Então, se eu sei que eu tenho que nadar 200 metros, a hora que dá 200 metros no relógio, eu mudo para o próximo exercício, uma próxima série. E no Apple Watch eu tive bastante dificuldade de conseguir fazer essa leitura, né, de quanto que eu nadei e tudo mais. Que achei ruim, né, na piscina, não sei, né, não consegui testar ele ainda em águas abertas, mas eu acho que a visibilidade em águas abertas vai ser ainda mais difícil. Nesse esquema, né, que eu tô falando, você tá nadando, você não vai querer, às vezes, pensar numa competição, você às vezes não quer parar ali, você não pode parar para olhar o relógio, né, você tem que continuar nadando. Então só esse aspecto não acho que é um fator, né, quanto também que você fica olhando isso ao longo, né, do treino, não são muitas vezes, então assim, não acho que é um fator que seja ruim, mas eu diria que eu daria um ponto a favor pro Garmin. O Garmin tem principalmente nessa versão aqui, né, na caixa de 51mm, a visualização, né, a visualização dos números aqui dentro da água é fantástico, entendeu? Então você tem uma visão bem clara dos números, é fácil, você não precisa ficar, por exemplo, lembro do Apple Watch, será que era 200 metros ou 300 metros? Então eu cheguei a parar uma ou outra vez ali para realmente nessa dúvida lá, para você saber se eu terminava o exercício ou ia para o próximo exercício. Então esse eu acho que é um ponto. Ambos à noite funcionam muito bem, o display deles com o brilho é excelente.
O Apple Watch ele tem, né, ele tem essa OLED display, né, ou seja, ele tem cores mais vibrantes, né, ele tem um display colorido mais assim, do ponto de vista da interface com o usuário, muito mais bonito que o Garmin Fenix. O Garmin Fenix, como ele é mais feito para quem às vezes vai utilizar, ficar vários dias, sei lá, numa competição, pensa sei lá, num rally, numa competição dessas corridas que duram vários dias e tudo mais, e precisa, às vezes, economia de bateria, ele não te entrega a melhor, vamos dizer, experiência ao usuário, né, do ponto de vista de cor, de esse tipo de coisa. Então ele é um pouco mais simples, né, nesse aspecto. Eu acho que até por conta disso, né, que a Garmin lançou uma outra versão que chama Garmin Epix, né? A Garmin lança tantos produtos que eu acho que é até difícil, né, entender, né, para qual público o determinado relógio né? Mas o Epix, basicamente, pelo que eu olhei, né, comparando, né, ele é o Garmin Fenix com esse display OLED aqui, mais nessa linha do Apple Watch, né? Mas o resto das funcionalidades é o mesmo. Porém, o negativo desse display OLED é que ele gasta mais bateria, ou seja, você não tem a mesma autonomia aí com uma carga igual tem o Garmin, né? Então, ambos aqui, né? Então, no site aqui, né? O legal, né? Outra coisa, né? O Garmin, né? E o Apple Watch, né? Para acessar, né? Vamos dizer, os aplicativos de esporte, né? O Apple Watch, né? Então, aqui, né? Mostrando até na tela, né? Ele tem esse botãozinho aqui, né? Laranjinha, que ele acaba sendo, né? Você dá um clique nele lá, ele já abre o menu ali com o esporte que você vai iniciar ali. Enquanto que no Garmin, né? Ele tem até, né, acho que talvez até pelo fato a Apple ter criado esse botãozinho laranjinha, ela colocou ao redor do botão aqui laranja, acho que para dar esse mesmo efeito, né? Aqui é o botão de início aqui, né? De seleção do esporte, né? Mas a Garmin ela tem mais botões, aliás, né? No relógio, né? Então é clássico dela, né? Os 3 botões aqui do lado esquerdo e os 2 do lado direito. Então do lado esquerdo aqui é geralmente a navegação, né? Vai para cima, para baixo e a seleção. E aqui é onde você inicia o aplicativo, você dá tipo OK, esse tipo de coisa aí. Enquanto que o Apple Watch, né, assim como todos os produtos da Apple, nesse quesito, né, de experiência, ele sempre é mais minimalista, né? Então, assim, o botão aqui de ligar desse lado, enquanto ele tem aquele, né, uma coroazinha aqui que você vai girando aqui, ó, tá vendo? Ele vai, né, fazendo a mudança de tela, seleção, entendeu? Então, eu acho mais inteligente, eu gosto mais do modelo da Apple nesse aspecto aí. Então, se você quer uma interface mais simples, mais minimalista, aí, eu acho que o Apple Watch ganha nesse aspecto aí, né? Assim como quem utiliza iPhone, essas coisas. Aí falando de iPhone, né? Acho que vamos só falar, né? Para quem, né, às vezes não é usuário Apple e tal, para você, né, utilizar o Apple Watch, você precisa ter um iPhone, né? Que ele faz, né, a sincronização dos aplicativos, dados e tudo mais. Então, assim, não funciona Android. Então, se você tem um celular Android, então outro ponto. Se você é usuário de celular Android, o Apple Watch não é para você. Necessariamente, ou você vai ter que adquirir, né, um iPhone, ou sugiro você para o Garmin, né? Senão você vai ter um smartwatch que não vai estar conversando com o teu smartphone. Então você vai ter meia funcionalidade, né? Ou até menos do que isso. Então acho que não faz sentido nenhum você partir para o Apple Watch. Aqui, né? O ciclo aqui, né, de vida da bateria, né? Então isso aqui é algo que o Garmin ele ganha de lavada, de goleada, tipo Alemanha e Brasil 7-1. Então aqui é 7-1 para Garmin nesse aspecto aqui. Uma carga da bateria aqui do meu Fenix aqui, eu utilizo esse relógio por facilmente umas 2 semanas, utilizando para treinar, esse tipo de coisa. Não apenas, né, em modo relógio, só utilizando para ler horas. Não, eu treino todo dia eu estou fazendo alguma coisa. Enquanto que o Apple Watch, esses são os dados aqui deles, né? Então, assim,
Se você colocar no modo ali, né, no modo normal, ó lá, utilizando, né, consumo baixo de energia e tudo mais, 72 horas, e olhe lá, em modo normal, né, 36 horas, né? Para quem treinar bastante, eu diria que você tem autonomia aí para um pouco mais aí de, acho que 17 horas aqui ele está sendo até pessimista, eu acho que 24 horas você consegue. Então assim, todo dia praticamente você tem que carregar o relógio, tá? Então acho que isso é um ponto negativo. Aí, por exemplo, como de novo, né, esses dois relógios eles são o topo da linha de cada fabricante e o propósito é esporte radical e tudo mais. Pensa que você está fazendo uma viagem, um lugar mais remoto, você está com acesso limitado a carregar, né? Às vezes você só vai poder carregar o teu relógio só quando você chegar à noite no hotel, chega à noite no hotel, pô, tem que carregar às vezes câmera, tem que carregar celular, tal. Quem nunca viveu isso aí, né? Falta carregador, às vezes falta tomada, está no quarto do hotel, só tem uma tomada ali que você consegue carregar e você tem que compartilhar essa tomada com a esposa, com a namorada ou namorado, enfim. Então você não consegue carregar todas as coisas. Hoje a gente tem tanta coisa para carregar a bateria, né, que você acaba não conseguindo carregar. E aí, sei lá, você tá fazendo atividade, tá fazendo trilha todo dia. Parece que isso aqui é bastante, né? Mas se você vive esse tipo de experiência, você vai fazer, sei lá, prova de mountain bike aí de 3 dias aí, Brasil Ride, por exemplo. Cara, não vira esse relógio aqui, difícil. Você vai ter dificuldade de carregar e tudo mais, entendeu? Então, assim, se você é esse tipo de perfil de atleta que necessita de muita bateria, fica muito tempo fora, vai pro Garmin, Apple não é para você. Agora, você tem a possibilidade de carregar todo dia, esse tipo de prova, esse tipo de situação você não se vê encarando, então tanto a Apple Watch quanto o Garmin, você vai estar bem aí, entendeu? Bom, aí fala aqui, né, novo processador, tal, não sei o que lá, esse monte de detalhe aí que sinceramente eu acho irrelevante, tá? Isso que para mim é mais marketing do que qualquer outra coisa. Questão aí de carbon neutro, né, blá blá blá. Então vamos pular essa parte aí que acho que é mais dado de marketing para quem às vezes se interessa a isso. Também podia não ficar muito longo, né? Eu cheguei a ter o Apple Watch, né, o Ultra, né, a primeira versão que lançou ano passado. Para mim, a maior novidade nesse relógio é isso aqui ó, que a gente está vendo na tela. Esse novo, né, Ultra, você consegue conectar onde o Ultra 2, eu digo, o Ultra 1 você não conseguia, ele não conectava em nada. Eu cheguei a comentar isso. Acabei não gravando vídeo na época, mas eu acabei vendendo meu Apple Watch Ultra porque eu falei, pô, esse relógio para mim não vira, porque assim, eu não consigo conectar acessórios como, por exemplo, medidor de potência na bike. Quem anda com bike, aí, ciclista aí, mais avançado, tem esses tipos de sensores aí, vai saber o que eu tô falando. Você consegue conectar vários tipos de sensores na tua bike aí. O Apple Watch Ultra, né, a primeira versão, você não conseguia. Então isso aqui é um puta avanço da Apple, que eu achei sensacional. Então você consegue já, ó, tá vendo? Ele até mostra aqui, né? Então aqui ele está conectado num power meter, né? Então ele dá aqui a potência, né, em watts aqui e tal. E a versão, né, 1, né, a primeira versão não tinha isso. Então assim, para mim isso aqui é a maior novidade nesse relógio aqui e o que agrega valor nele. Eu acho que a primeira versão, além também da questão de bateria, que era bem pior ainda na primeira versão. Então, se você está nessa questão aí, acho que vale a pena dar uma explorada nele. Aí fala que aqui o GPS melhorou tal, e tudo mais. Questão aí de navegação. Questão de navegação, isso aqui é um ponto que é interessante. Pensa que você está correndo, então você está com o aplicativo da Apple aqui mostrando, né, os dados de corrida e tal. E é uma corrida na trilha, tal, que você precisa acessar esse mapa. Uma coisa que eu
muita gente pega e fala, quem é do universo Apple e vai pro Garmin, acaba achando que a interface, a experiência do usuário no Garmin, ela é muito pobre, é muito ruim. Mas entenda que é o seguinte, o propósito do Garmin é um relógio focado em esporte, enquanto que a Apple é um relógio meio que multipropósito, né? A Apple tenta atender uma gama gigantesca, é um público gigantesco, tá? Então o que eu me vi aqui, que eu achei talvez ruim no Apple Watch foi o seguinte, quando você está com o aplicativo, né, você está correndo, imagina que você está fazendo uma corrida de trilha, e você quer navegar para dentro do mapa, você tem que sair do aplicativo da corrida, ir no aplicativo do mapa, tal. Não é uma operação tão assim simples assim. Ou seja, a Apple não consegue integrar de uma maneira intuitiva todas essas várias inputs aí, vamos dizer assim. Enquanto que no Garmin, quando você está, por exemplo, no modo de corrida de trilha, você tem várias opções de tela aqui que você vai mudando aqui. Então a primeira tela está mostrando, sei lá, velocidade, distância, tal. Então você vai modificando aqui. Tem uma tela que é a tela do mapa, entendeu? Então você consegue mudar dentro dessas informações referentes àquele esporte que você está praticando de uma forma muito mais intuitiva. Então acho que isso é um ponto positivo pro Garmin, enquanto que a Apple acho que fica essa dica aí, né? Talvez para uma próxima versão, sei lá, eu acredito que isso aqui é software, né? Então eles conseguiriam fazer uma atualização de software, não precisaria lançar uma nova versão do Apple Watch Ultra aí, tá? Aqui dados, né, de utilização, tal, não sei o que lá. Aí ele fala que tem um flashlight, né, uma lanterna, né? Depois vou mostrar no vídeo aí a lanterna, né, em ação. A lanterna em ação do Apple Watch Ultra basicamente ele brilha aqui a tela aqui, não é uma lanterna em específico, né? Agora o Garmin aqui, o Fenix, ele realmente tem uma lanterna embutida aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma lanterna, né, em LED, tá? Que você consegue ligar ela. Então assim, se você vir aqui apertar aqui, tá vendo? Ele é uma lanterna. E essa lanterna é para quem às vezes corre à noite. Eu pensei, sai para correr meio de madrugada ou à noite, né, no final do dia. E tem pouca iluminação da rua, né? Poste, esse tipo de coisa. Eu corro aqui numa região que tem uma estradinha aqui que não tem nada, tem um parque. Assim, à noite ela não tem iluminação. Quando eu saio de manhãzinha cedo antes do sol nascer, não tem iluminação da rua, né? Pública. E eu utilizo muito essa lanterna aqui do Garmin aqui, enquanto que o Apple Watch ele não tem isso aí. Então eu acho que se você também busca esse tipo de funcionalidade, eu acho que isso aqui assim, vários pontos para a Garmin, enquanto que para a Apple, antigamente como é que eu usava? Eu corria com lanterninha, tem gente que coloca aquela lanterninha aqui na cabeça, uma lanterninha. Eu corria com esse negócio, hoje eu não preciso mais, entendeu? No meu relógio, ele tem uma opção para quem está correndo. Conforme você está correndo assim, a lanterna só ativa a hora que você faz o movimento com o braço. E quando você faz esse movimento com o braço, ela dá claridade bem na tua frente, assim, na tua passada. Então é um negócio super inteligente, muito legal. Então assim, para mim, outro ponto a favor do Garmin em relação à lanterna que o... Quer ver, eu vou ativar aqui. A lanterna que o Apple Watch tem isso aqui, ó. Ele fica um modo brilhante, a tela dele principal, entendeu? Então não dá pra você ligar isso aqui pra você correr à noite. Isso aqui às vezes você precisa clarear a tua mesa, alguma coisa à noite, você tá andando na tua casa. E aí você liga esse negócio aqui, mas ela não tem um outro efeito prático para utilizar na tua corrida, alguma coisa. Quando você vai andar de bike também de manhãzinha antes do sol nascer, eu pego e ligo aqui a lanterna desse cara aqui. Eu acho muito legal. Tá. Então vários pontos. Fala que dá para se fazer mergulho aqui. O Apple Watch ele é certificado aqui. Acho que esse aqui é um standard de mergulho que eu não sei. Não utilizei ele fazer mergulho, só nadei dentro de piscina, em piscina mesmo. Mergulhei ali 1-2 metros ali na piscina
Ele tem a função, né, que mostra a profundidade e tal, que está mostrando aqui na tela, bem legal, mas nada muito além disso aí. O que eu acho legal do ponto de vista estético, né, olhando tanto o Garmin quanto o Apple Watch, eu acho que ele tem a questão estética do Apple Watch, eu acho ele mais legal, ele tem umas pulseiras bem descoladas, que eu acho que é ponto para Garmin. Se você está também querendo ter um relógio que une, né, a questão mais estética e te dá essas funcionalidades de esporte, mas que não tem os pontos que eu já comentei aí não sejam nenhum problema para você, eu acho que o Apple Watch na questão estética é legal. E a questão de pulseira, né? Então dá para você comprar, né? Não necessariamente você precisa comprar as pulseiras da Apple, né? Mas tem já todo um ecossistema, né? Apple, né? Várias fabricantes aí fabricam, né, pulseiras dos mais variadas cores, mais variados tipos de materiais e tudo mais, que a Apple tem, enquanto que a Garmin é mais limitado. Eu acho que os Garmin são mais assim conservadores nas pulseiras, apesar de terem algumas legais. Eu acho que a Apple tem opções muito mais bacanas aí. Essa questão de ECG, né, esse tipo de coisa, o Apple também, ponto para Apple, o Garmin não tem. Tem isso, mas ambos têm sleep tracking, te dão notificações aí de... o Garmin não tem isso aqui, do coração. Monitoração de oxigenação mostra, a parte de temperatura e tal. Que é difícil falar, acho que está mais ou menos meio a meio, né? Cada um tem os prós e contras aqui em cada um, mas acho que dá um empate nessa questão. Detecção de acidentes, tipo de coisa, ambos têm. Ano passado, 2021, eu acabei sofrendo um acidente de bicicleta e estava utilizando um Garmin, né? O Apple Watch o Ultra, né, nem existia na época. E o meu Garmin detectou, né, o acidente, ele enviou lá, você tem que configurar, né? Você tem que configurar quem que é o teu contato para receber alertas, esse tipo de coisa. E a minha esposa recebeu, né? Recebeu um alerta lá que eu tinha sofrido um acidente e ele envia uma posição via GPS onde exatamente aconteceu o acidente. Então já testei isso, já testei da pior forma, sofri no acidente. Não foi nada grave, né? Não me quebrei nada, mas me ralei pra caramba. Mas já testei no Garmin, funciona bem. No Apple Watch não sei como funciona, né? Só lendo aqui, espero não precisar utilizar nunca isso aqui. Tipo de coisa que a gente não quer utilizar. Ponto de vista, né, de interação, né, com o celular. Eu acho que ponto para Apple aqui, né? O Apple Watch ganha de lavada nessa integração com o celular e tudo mais. É bem mais legal, os aplicativos e tudo mais. E você consegue trazer vários tipos de aplicativos, né? Agora, quanto o Garmin, ele é mais focado em aplicativos esportivos. Tem algumas coisas esqueci o nome agora de cabeça, o Garmin Store lá, mas não é, vamos dizer, um melhor marketplace, né? A Apple ganha de lavada nisso aqui. Porém, na minha opinião, né, se a gente está olhando só para esporte, os aplicativos de esporte, toda essa parte de esporte, mais saúde, sono, esse tipo de coisa, para mim a Garmin consolida tudo numa só visão, né? Quando você pega aqui, você já baixa aqui, ele já começa a te dar todas essas informações muito mais fácil, assim, consolidado, né? Como se fosse um relatório. Enquanto com o Apple Watch você precisa abrir vários aplicativos, né? O aplicativo Fitness para ver alguns dados de esporte, o aplicativo lá de coração, de escalar de saúde, tal. Então você não tem essa informação conectada num único só lugar. Então eu particularmente acho meio confuso para pegar tudo isso aí. Às vezes você acaba até esquecendo, putz, até tem esse aplicativo, nem sabia que tinha, tal. Então você tem que meio que virar um Apple Watch especialista para você usufruir de todas essas funcionalidades aí. Falando de preço, né? 799, 800 pau, né? 800 dólares aqui, né? Falando de dólar aqui nos Estados Unidos, o preço dele é precificado aqui nos Estados Unidos. Quanto o Garmin, devido a essas várias opções que ele tem, né? Então se você quer o 42mm, né? Que é a menor versão, na versão standard, né, que é aquela que não tem solar e o material é mais simples, você compra a partir de 649,
Eles não mudam muito o preço por causa do tamanho, não. O que realmente encarece o produto é se você vai nessas versões aqui, Safira, né, Solar e tal. Então, na topo de linha, né, Pro Safira, estamos falando em $1.000, né? Então, lembrando, né, que além disso aqui tem sempre um imposto de venda, né, de sales tax, né? Então, $50 mais ou menos aí em cima desse valor aqui, enquanto que o Apple Watch acaba sendo um pouco mais em conta, né? Se a gente comparar o topo de linha de... Eu acho que a comparação mais honesta, né, de tamanho talvez seria essa 47 Pro Solar, então 899 contra 799, né? Então Garmin $100 mais caro. Será que realmente vale pagar $100 a mais? Eu acho que os pontos são esses que eu comentei, né? Se você tem, às vezes, algum ponto dos que eu comentei, principalmente na questão de os aplicativos esportivos, esse tipo de coisa, o viés mais, ou provas de longa duração, eu acho que vale a pena você ir mais na linha do Garmin do que o Apple Watch. Agora, se você está buscando um relógio que concilia, né, tanto essa questão estética, né, mais, vamos dizer, fashion aí, e você quer um relógio bem legal, esportivo, que te entregue praticamente... Eu diria que entrega tudo que o Garmin entrega, né? Porém com alguns, vamos dizer, pontos aí de interrogação, né? Principalmente na questão de bateria que eu falei, mas basicamente hoje ele te entrega tudo. Agora, eu imagino que a Garmin precisa, vamos dizer, se coçar, tá? Porque eu acho que realmente... Talvez uma próxima versão do Apple Watch, né, versão 3, alguma coisa assim. Se eles, por exemplo, adicionarem alguns desses pontos que eu comentei, né, de melhor autonomia de bateria, às vezes colocar esse painelzinho solar para poder carregar com bateria solar, a lanterna e alguns detalhes, né, e uma melhor questão do software, né, para combinar todas essas informações, né, de saúde, esporte e tudo mais que eu falei. Eu acho que a Garmin vai começar a ter um problema bastante grande de competição e provavelmente eles vão começar a perder bastante mercado, né? Mas até então, assim, a minha escolha pessoal ainda, eu continuo achando o Garmin uma melhor opção no geral, em linhas gerais, por conta mais dos casos de uso que eu tenho, né, de corrida de longa distância, ciclismo, ainda essas coisas, né, questão de bateria. Mas acho que a Apple está chegando próximo e a Garmin precisa se preocupar bastante aí que talvez uma próxima versão eu migre completamente para o Apple Watch Ultra, sei lá, 3, vamos dizer assim, e deixo o Garmin de lado, né? Então, eu acho que essa é a minha conclusão aí final. E espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, assina o canal, importante, para eu também trazer, né, esses tipos de produtos aqui, fazer esses testes, esses reviews aí para vocês aí. E é isso aí, pessoal, beleza? Um forte abraço aí e até a próxima.